Olá, sejam bem-vindos! Hoje, a gente vai mergulhar num ponto que sempre gera muita conversa. Sabe, a impressão de que os discípulos receberam o Espírito Santo em dois momentos diferentes. Será que foram dois eventos distintos? Ou será que são só duas maneiras de descrever a mesma experiência? Vamos descobrir juntos. Então, a grande questão que fica no ar é essa. Por que parece que o Espírito Santo foi dado em João, capítulo 20, e depois, de novo, em Atos, capítulo 2? Essa aparente repetição levanta uma pergunta fascinante sobre o propósito de cada um desses momentos. É como um quebra-cabeça que a gente vai montar, peça por peça, ao longo desta análise. E aqui estão os dois textos que são o centro do nosso mistério. Em João, logo depois da ressurreição, Jesus sopra sobre os discípulos e diz: "Recebei o Espírito Santo." 50 dias depois, lá em Pentecostes, a gente lê que todos foram cheios do Espírito Santo. As palavras são parecidas, mas os contextos são bem diferentes. Vamos dar uma olhada no primeiro evento. Nossa primeira parada é no Evangelho de João. Esse momento é muitas vezes chamado de o sopro de vida. E como a gente vai ver, esse nome se encaixa como uma luva. A teologia por trás do que Jesus faz aqui é simplesmente fascinante. O teólogo J. N. Darby, por exemplo, aponta para um paralelo poderoso com o livro de Gênesis. Lembra? Quando Deus soprou o fôlego de vida no primeiro Adão? Nesse momento, em João, Jesus, o Cristo ressuscitado, age como um segundo Adão, comunicando um tipo de vida completamente novo. Então, aqui está o pulo do gato. O que aconteceu em João 20 não foi o Espírito Santo como pessoa vindo morar dentro deles. Não ainda. Pensa mais como se fosse uma transfusão, sabe? Foi a comunicação da própria natureza da vida ressurreta de Cristo. É o poder da ressurreição, na prática, regenerando cada um deles individualmente, transformando-os em espíritos vivificantes. Resumindo então o evento de João 20, o foco é total na natureza da vida, e não na habitação pessoal do Espírito. O ato é realizado por Cristo ainda aqui na Terra, ressurreto. E o objetivo? A regeneração de cada indivíduo, dando a eles a autoridade que precisavam para a missão que viria pela frente. Bom, agora vamos para o segundo momento e ver como a história se desenrola. Agora a gente avança para o livro de Atos, capítulo 2, o famoso evento de Pentecostes. O título aqui é A Vinda de Poder, e isso já dá uma bela pista sobre a natureza bem diferente desse acontecimento. O evento de Pentecostes é descrito como cumprimento da promessa do Pai. E olha só, tinha uma condição fundamental para que essa promessa se cumprisse. Cristo precisava primeiro subir aos céus e ser glorificado. Somente da sua posição de exaltação é que ele poderia enviar o Consolador. Em Atos 2, o conceito muda completamente. Aqui a gente fala do batismo do Espírito Santo. Não se trata mais só de receber vida, mas da vinda da pessoa do Espírito Santo para habitar dentro dos crentes. É o ato que une todo mundo num único corpo coletivo, a igreja. O foco sai do indivíduo e vai para o grupo. Repara nas características aqui. Temos a vinda pessoal do Espírito para morar, não só para comunicar uma natureza. É um ato enviado por um Cristo glorificado no céu, não mais um Cristo na terra. E o resultado? A união dos crentes num corpo, com o propósito de dar poder para o testemunho público e o selo da sua herança. Totalmente diferente, né? E essa citação dos escritos de Darby ilustra esse ponto de um jeito brilhante. A vinda do Espírito como Consolador, para habitar nos crentes, estava diretamente ligada à glorificação de Jesus. Um evento dependia do outro. Isso explica perfeitamente por que precisavam existir dois momentos distintos. Ok, agora que a gente analisou os dois eventos separadamente, vamos colocar eles lado a lado. É aqui que o quebra-cabeça se resolve e a imagem completa fica, bem, cristalina. Olha só, essa tabela resume tudo. Em João 20, a natureza do evento é a comunicação de vida. Quem faz? Um Cristo ressurreto na terra. O resultado? Vida individual. Já em Atos 2, a natureza é a habitação pessoal do Espírito. Enviada por quem? Por um Cristo exaltado no céu. E o resultado? A formação de um corpo corporativo, a igreja. Então não são eventos contraditórios, de forma alguma. São complementares, sequenciais, cada um com um propósito único e absolutamente glorioso. E assim, a aparente contradição se desfaz. Temos um espírito, mas dois momentos distintos da sua operação. O primeiro dá vida ao indivíduo, o segundo forma esses indivíduos em um corpo e os capacita.
E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Como essa compreensão muda a nossa visão sobre a vida cristã e a própria natureza da igreja? Entender que a vida individual vem antes da formação do corpo coletivo é, sem dúvida, uma ideia muito poderosa.